E então, o Senhor das Moscas no vídeo de hoje. Fala aí pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Como vocês viram na intro, vocês estão no canalzinho Restaurante da Mente, onde eu faço as resenhas sem ensaio das coisas que eu li ou assisti. Que ultimamente tem sido só coisas que eu li, porque eu não tenho assistido quase nada. Terminei agora, praticamente acabei de terminar. Não conta, 2 dias atrás agora. Acabei de terminar agora O Senhor das Moscas. Esse livro aqui maravilhoso, cara, não tem o que eu falar. Escrito pelo Sir William Golding, que nasceu em 1911, esse inglês atentado, cara, Nobel de Literatura. Bicho, e faz jus a esse prêmio Nobel, diferente de outras pessoas aí que ganham o prêmio Nobel da Paz e ficam lançando mísseis à torta e direita. Opa! Então, o que eu tenho pra falar desse livro aqui, cara? Direto e reto. Cara, isso aqui é praticamente o Peter Pan ao contrário. Em vez de ter aventura, diversão e gente que não quer crescer, tem gente querendo se matar, se arrebentar, tudo que é. Antes de propriamente começar a falar desse livro aqui, eu tenho que falar desse ano, cara. Que sequência de livros maravilhosos que eu peguei pra ler. Não tenho palavras pra expressar o quanto tenho sido feliz na minha vida literária. Porque desde o Colecionador, cara, acho que desde o Antifrágil eu só tenho pegado livros bons. E aquele conselhozinho que eu dei no final do vídeo do Morro dos Ventos Vivantes, aquele que é o crítico literário mais... Vou até repetir porque ele é o que mais me ajudou a melhorar na qualidade da minha leitura. Mesmo eu pegando os livros praticamente sem saber nada sobre, porque essa é uma característica minha. Eu não procuro muita informação, eu só vejo mais ou menos sobre o que é, quem é o autor, mais ou menos do que se trata e pego para ler. O conselho que eu tenho para dar é o seguinte: não existe crítico literário mais eficaz, mais fodão que o tempo. Se o livro está aí há muitos e muitos anos sendo publicado e republicado, é porque o livro é bom. Esse livro aqui foi publicado pela primeira vez em 1959, se eu não me engano. 1954, me perdoem, é o que dá não ensaiar, não fazer nada disso, falar tudo de memória. E... sempre tem que ter, né? Eu sei que os caras estão trabalhando, mas, pô, os caras podiam deixar o escape original, né? Até perdi o fio da meada. Tá. Esse livro aqui foi escrito pelo Sir William Golding, que é o Nobel de Literatura, como eu tinha falado. E, cara, ele é praticamente um Peter Pan ao contrário. Os garotos perdidos vão para uma ilha e vivem altas aventuras e muitas emoções. Só que, cara, de um jeito muito, muito, muito cabuloso. Tem uma parada que todo mundo fala que as crianças são puras. As crianças são puras, as crianças são boas. Eu já penso diferente, eu acho que as crianças são puras. Realmente, são puras. Mas quando elas odeiam mesmo. E quando elas não gostam mesmo. E quando elas são ruins mesmo, elas não têm meio termo. Diferente de um adulto que, se eu chegar e der um murro na cara de alguém, ou alguém me der um murro na cara, eu nunca mais vou esquecer daquilo e nunca mais vou deixar de odiar essa pessoa, independente do motivo. Uma criança não, uma criança ela briga hoje e amanhã tá brincando de novo, ela esbofeteia hoje, ela morde, ela chuta e depois tá tudo bem. E elas são muito honestas nas suas emoções, elas são muito honestas naquilo que elas estão sentindo. Quantas vezes você vê uma criança, crianças muito pequenas que quando querem alguma coisa não se importam em tirar da mão de outra. É só observar as crianças num jardim, num parque, depois é meu, não importa. E é mais ou menos isso que acontece nessa ilha. As crianças, me atropelei todo. Deixa eu começar do início. Dá a entender nessa história aqui que a Terceira Guerra Mundial não acabou, ou é uma outra guerra que começou e ela envolve vários, se não o mundo todo, grande parte dele. E essas crianças, as crianças que fazem parte desse livro, elas provavelmente são filhos de gente muito importante, porque está tendo um bombardeio na Inglaterra e nesse bombardeio elas são evacuadas num avião exclusivo para elas. Esse avião parte da Inglaterra para algum lugar,
Esse avião parte de algum lugar, não dizem, eles são ingleses, mas não diz de onde partiu. Esse avião parte de algum lugar e ele cai no Pacífico. Ao que tudo indica, o compartimento dos passageiros era de algum mecanismo intercambiável para que, se o avião sofresse alguma avaria, pudesse ser solta só a parte dos passageiros para que eles pudessem sobreviver, ter alguma chance a mais, já que botar, tipo, paraquedas em todo mundo ia ser complicado ou coisa desse tipo. Acontece que esse avião é atingido, é alvejado por alguma coisa e o piloto procura uma ilha, ele sobrevoa o máximo possível, ele mantém a altitude máxima de tempo possível para tentar chegar a um lugar, não consegue e é obrigado a soltar a carga, que seriam essas crianças que estavam sendo evacuadas, numa ilha remota. E esse avião, esse piloto, para não cair em cima da ilha, ou para não ter perigo de cair em cima da ilha ou matar as crianças, ele sai dali, não consegue seguir em frente com o avião e o avião cai, a tripulação é perdida, sobrando numa ilha remota no meio do Pacífico, somente crianças. Não fala ao certo, mas eu chuto que sejam mais ou menos umas 80 crianças, cuja mais velha tem 11 anos, então... Aí que começa a história mesmo. Com a queda do avião, a guriada começa assim que a criançada cai lá, começa a história. Pode-se dizer que o protagonista é o Ralph. Ele não é o primeiro que aparece na... Pode-se dizer que o protagonista é o Ralph. Tem mais alguns personagens de bastante importância, que seriam o Porquinho, que ele não tem nome, ele é um garotinho bem gordo, e que usa um fundo de garrafa, um baita de um fundo de garrafa mesmo, ele não enxerga nada sem esses óculos. Existe o Jack, o Simon, que é bastante importante para a história, muita coisa acontece por causa do Simon. E é apresentado um outro personagem no final do livro, engraçado isso, ser apresentado um personagem no final do livro, no arco final do livro, praticamente, e não ser um tapa-buraco, ele ganha importância de forma... orgânica, não é simplesmente jogado na trama, que é o Roger. Roger, que é o sádico da turma. No começo é tudo mil maravilhas. No começo, nessa ilha, é tudo mil maravilhas, tudo uma beleza, tudo tranquilo. Porquinho e o Ralph são os primeiros a aparecer na história, e o Ralph fica muito feliz porque não existem adultos ali. Ele quer ser resgatado, mas ele quer aproveitar esse tempo longe das outras pessoas. Em algum momento o Porquinho fala de alguma coisa sobre uma bomba atômica, então a coisa tá feia no mundo. E vão aparecendo, né? No primeiro dia já aparece muita gente. Todas as crianças aparecem na praia, fazem uma reunião, eles decidem que o Ralph seria o líder. Eles acham uma concha que tem um valor que ele acaba tocando e ela soa como uma trombeta e chama todas as crianças que estão na região dessa ilha aí, nas redondezas, para perto dele, e ele faz tipo uma reunião e ele é escolhido como líder dos garotos perdidos do Peter Pan, ao contrário. E essa concha acaba ganhando valor simbólico, eles criam várias regras nessa micro-sociedade, que na reunião só pode falar quem está com a concha, não pode interromper o outro, tem que se manter o respeito, embora isso nunca funcione, porque são todas crianças. As mais novas têm 6 anos, e a mais velha é o Ralph, que tem 11. Então, como é que vai botar ordem em umas 80 crianças? Cara, uma vez eu escutei uma professora falando que os alunos da primeira série, de 4 horas de aula, se tu conseguir meia hora de atenção plena deles na sala de aula, tu ganhou o dia. Se todo mundo focar na mesma coisa ao mesmo tempo por meia hora, tu pode dizer que teve um ótimo dia de trabalho. E depois aí começa a ser dado, Ralph começa a distribuir tarefas, distribuir funções para as pessoas. Ele fala sobre ele e o Porquinho. Na verdade, o Porquinho é o cara mais safo ali, mas ele é gordinho, desajeitado, preguiçoso, tem asma. Eles falam em tom jocoso que ele tem uma asa má, não asma. E ele é mais esperto, o Porquinho é mais esperto das ideias pro Ralph. O Ralph, ouve o Porquinho na medida do possível. Tem aquela relação de amor e ódio, aquela crueldade de criança de fazer bullying com aquele que é diferente. Tipo, o cara tem asma,
é super gordo, é diabético, tem um fundo de garrafa que não enxerga sem e é tido como preguiçoso. Então ele é o saco de pancada de todo mundo zoa ele, até os pequenos avacalham com ele. Aí depois os pequenos começam a ter respeito porque simplesmente por ele ser maior, e no caso bem maior. E eles... Ralph começa a dar funções e tem um cara ali que ele é justo o mais psicopatinha, ele encontra um facão. Esse cara encontra o facão e ele diz que ele quer caçar porque eles têm que ter carne e que isso e aquilo, e carne. Daí o Ralph acaba dando o braço a torcer e fala, ó, tu e os teus amigos aí pode caçar o que quiser para não ter problema. Eu imagino assim que ele tenha feito isso para evitar problema com os outros. Então, e os outros ele fala, ó, no alto daquele morro lá, no morro mais alto a gente vai fazer uma fogueira. Essa fogueira tem que ficar acesa 24 horas por dia para que a fumaça sirva de farol. Aí eles tacam fogo em tudo, o fogo fica muito vivo. E botam fogo no morro, acabam com o morro, acabam com a lenha que tem perto e acabam inclusive com uma criança, que não se sabe por como sumiu. Ela só, na história não diz se ela morreu queimada ou não. Ela simplesmente... depois desse incêndio generalizado nesse morro, não foi visto mais esse garoto. E esse garoto ele tinha uma característica que ele tinha uma mancha na cara. Ele tinha 6 anos e aí que entra o título do livro, O Senhor das Moscas. Esse garoto fala que ele viu um monstro. Já se passaram alguns dias de que eles estão ali, eles vão fazer a fogueira, não tinham decidido ainda do que foi. Ele fala do monstro, a coisa cobra, ou o homem cobra, ou qualquer coisa cobra. E todo mundo as crianças começam a ficar com medo, porque são crianças. E justo esse garoto que ele fala que viu a coisa cobra na beira do mato, que ele viu o monstro, que ele acredita no monstro, é o garoto que some no dia do grande incêndio. Aí fica os maiores sabem que ele nunca mais foi visto, mas evitam falar com os pequenos, porque os pequenos são pequenos, com 6 anos, eles não conseguem dar 10 passos em linha reta sem se distrair com outra coisa e esquecer o que tinham que fazer. Então os maiores sabem que a Siguri sumiu e o resto não fica alheio a isso. O narrador do livro fala que se tivessem falado para as outras crianças que ele tinha pegado um avião e ido para casa, elas iam acreditar e depois iam esquecer e não ia ter problema nenhum. As coisas vão bem até que começa a ter umas rixas entre o Ralph, a liderança, e a oposição, vamos dizer assim. O Jack, que é o líder dos caçadores, o cara só quer caçar e chega um determinado momento, ele pega a galerinha dele que era para estar cuidando da fogueira naquele momento e leva para caçar e eles deixam a fogueira apagar. Aí dá o bicho, já dá a primeira rusga, aí começa a cisão do grupo. A cisão desse grupo aí acontece praticamente um golpe de Estado. Cara, é incrível. Já vou chegar num ponto aqui. O autor ele descreve uma sociedade mesmo, tipo, com um líder, com uma espécie de parlamento, um regime democrático onde as pessoas decidem juntas o que tem que fazer, e chega um líder contrário, um antagonista, prometendo coisas que as pessoas realmente precisam, mas colocando aquilo como a coisa mais importante, sendo que o mais importante era outra coisa. Todos tinham ali que passar por sacrifícios para que a fogueira ficasse acesa, para que o sinal fosse visto quando passasse algum navio. Justo no dia que eles deixam a fogueira apagar, passa um navio. E é o dia que os caras voltam um porco. Que eles conseguiram pegar um porco. Aí dá uma discussão muito grande, os caçadores falam que não vão cuidar da fogueira, vão só caçar e tipo, eles jogam para todo mundo, a gente precisa de carne. A fogueira sobe a fumaça quando a gente fizer fogo para assar o porco. Então ele vai minando os alicerces. Ele vai minando os alicerces frágeis dessa pequena sociedade que eles criaram, com regras que eles tinham determinado entre todos eles. Até os pequenos participaram, embora eles falem que os pequenos são inúteis. E essa sociedade vai sendo minada, essas regras vão sendo quebradas até que acontece um golpe de Estado. E, cara, aí que tá. Eu lendo esse livro, eu não conseguia deixar de pensar nisso aqui, cara.
eu não conseguia deixar de pensar no livro que eu li ano passado, Como as Democracias Morrem. Porque tudo aquilo que o Jack faz, tudo aquilo que o Jack, os caras que apoiam ele fazem, em escala, claro, exatamente o que os líderes populistas fizeram para erodir suas democracias no século XX, para dar golpes de Estado, para conseguirem mais poder, desde Mussolini até, sei lá, o Hugo Chávez ali E, cara, é bem isso. Um líder populista que promete as coisas, que fala que a vida vai melhorar, que ele tem todas as respostas e que tudo aquilo que ele fizer é o certo. E que quem não concordar com ele está errado, quem não concordar com ele é um ser perigoso, tem que ser dobrado à força ou eliminado da sociedade. Cara, é sensacional. A forma como esse livro aborda o quão a democracia é frágil, a analogia de um golpe de Estado, um golpe militar numa sociedade, a tomada do poder das mãos de um líder eleito pelo povo, ela é simples de se acontecer. Basta que a pessoa que tente fazer isso, a pessoa que queira, seja convincente, ache um foco, ache uma direção e ache um inimigo para jogar a sua classe. Ache um inimigo, ache um culpado. O cara não está fazendo. O Ralph não está fazendo aquilo que é necessário. Ralph não pode dar carne para vocês. Eu posso. Cara, é muito legal. Um livro impressionante. Eu até falei um pouco demais da trama. Falei um pouco demais, não. Nem falei das reviravoltas, não falei falei um pouco da coisa monstro ali, mas Falei um pouco da coisa monstro, mas essa é uma outra coisa legal do livro. Eu não sei. Realmente eu acabei o livro sem saber se o Senhor das Moscas existe ou não. Eu não procurei nada na internet, eu não procurei nenhuma teoria, eu não procurei nada para dar meu norte nessa minha pequena contribuição sobre esse livro. Posso estar completamente errado, talvez, sei lá, mas é o que eu acho. O livro acaba de uma forma que, se você quiser, o monstro existe, se você não quiser, o monstro não existe. Simples assim. Existe um personagem que ele tem uma alucinação, ele tem, sei lá, ele troca ele tem um grande diálogo com o Senhor das Moscas. Esse diálogo, ele é complexo demais para uma criança ter na imaginação, sei lá, complexo demais para uma criança ter com alguém. É como se alguém estivesse respondendo a ela mesmo, ou falando com ela. Mas digamos que seja só isso. Se você quiser, ele conversou. Se você não quiser, não. E as outras crianças, elas estão paranoicas. Então, é muito fácil você colocar o monstro como uma histeria coletiva. Que, na verdade, em determinado momento foi uma histeria coletiva. Não existe outra explicação. Tem outro fato interessante, um outro fato que acontece nesse livro, que é... Provavelmente essa ilha não era tão distante, provavelmente não era tão afastada da civilização. Que em determinado momento acontece uma batalha no céu entre dois aviões e um piloto ejeta do seu caça e cai justamente na ilha, próximo do local onde era a fogueira. E esse piloto já cai morto, ele não, apesar do paraquedas ter acionado, ele caiu lá, etc e tal, e ele caiu lá e ficou sentadinho, morto lá na dele. Só que, caprichosamente, ele caiu justo naquela ilha. Então, pode ser que algo tenha atraído? Pode também. Mas, quando ele caiu, as cordas do paraquedas se enrolaram nele e ficou preso numa árvore. E a árvore, quando balança com o vento, a corda enrolou capciosamente em sua cabeça. Então, ele fica balançando a cabeça para cima e para baixo, mexendo os braços. Para as crianças que não tinham coragem de chegar perto e viram ele só à noite, parecia que ele realmente estava se mexendo e que era um monstro. Até que depois que o garoto tem essa longa conversa com o Senhor das Moscas, ele volta
tenta voltar pro acampamento e para encurtar o caminho ele passa pelo meio da floresta e sobe a montanha onde era a fogueira. Sem se importar com o monstro, sem se importar com nada, porque afinal das contas ele falou com o monstro, ele sabia que o monstro não estava lá em cima. Quando ele chegou perto da onde era a fogueira, ele viu que realmente não era nada daquilo, era uma pessoa, um falecido, com um cheiro terrível, com a cara toda devorada por animais e insetos. E ele procura voltar para o seu acampamento. Chegando lá no acampamento, tá todo mundo brigando, porque já estão num clima de paranoia muito grande. E a criançada olha, é um monstro, cara, é um monstro, porque esse garoto que ele teve essa alucinação, ele tá exausto, ele desmaiou, ele passou o dia inteiro perdido no mato, ele tá cansado, ele já é meio esquisito, eles falam que ele é meio estranho. Aí ele chega cambaleando lá, igual um zumbi. Aí a criançada fala, é um monstro, tá se passando pelo Simon. Aí quebra o guri de pau e matam na pancada. Esse é um dos surtos de histeria coletiva, um dos surtos de violência, que também é algo que... Esse é um dos surtos de histeria coletiva, é um dos surtos de violência direcionada, que pode acontecer com qualquer rebanho, qualquer pessoa, qualquer massa de pessoas manipuladas e alienadas para alguma coisa, porque eles eram crianças que não tinham coragem de ir lá em cima e simplesmente acreditavam num monstro como uma verdade irrefutável, porque o líder acreditava, o antagonista do líder, o próprio Ralph, ele queria acreditar que não, apesar de ele ter uma inclinação para acreditar que sim, mas ele batia o pé veementemente que o monstro não existia. E o que é mais engraçado, cara, quando acontece a histeria coletiva, todo mundo entra no pau. Até quem não acreditava no monstro. Porque todo mundo foi levado a um frenesi de loucura. Cara, não precisa ir muito longe para ver esses frenesi de loucura aí. É só olhar para o Brasil para os últimos anos, aí é só olhar para o Brasil para agora, o tipo de insanidade que está acontecendo. Um monte de gente... Cara, nem vou comentar, para não gerar polêmica no meu ínfimo canal e cometer um sincericídio aqui. Mas... Esse livro retrata uma micronação que sofreu um golpe. E tem um quê de terrorzinho que é legal pra caramba também. E outra coisa, quando eu tava acabando de ler, era perto da meia-noite, eu tinha que acordar às 4 da manhã. Faltava ainda umas 20 páginas. Não, mais. Aí eu olhei, não, cara, eu tenho que dormir. No outro dia eu peguei o livro pra ler. Aí sim, aí faltavam 14 páginas, lembro agora. E essas 14 páginas foram as páginas mais alucinantes que eu já li. Nunca tive uma catarse tão foda num livro. Então, tu lê querendo, porra, o que vai acontecer, o que vai acontecer. O desfecho é aquilo que o livro se propõe. É aquilo que é descrito desde o início. Os objetivos tinham que ser aqueles desde o início. Não podiam se desviar, ter se desviado deles. No desfecho, o líder populista, o líder que é o antagonista, o líder que é o Jack, ele praticamente é esmagado pela autoridade do verdadeiro líder, porque as regras que foram quebradas, elas são recolocadas na ilha de um supetão. Elas são recolocadas de uma forma que nenhuma criança ia conseguir subverter a ordem que foi recolocada, reimposta, não a força física, mas a força de presença, a força a força de civilidade, a força de retorno à humanidade, né? Deixar de ser selvagens, deixar de ser como animais, como que o ser humano, quanto mais simplificado, o ser humano quanto mais reduzido às suas necessidades mais básicas, mais fácil de ser manipulado, mais fácil de ser levado a cometer atos que ele não cometeria de outra forma. Ele é mais fácil de ser manipulado quando ele tem as necessidades básicas, quanto mais reduzido às suas necessidades básicas. E
as normas, as regras, a civilidade, a humanidade, ela é colocada como se fosse uma paulada em cima de todas as crianças. É uma paulada, é claro que é uma paulada simbólica, ela é reintroduzida de uma forma muito abrupta. E o final, ele é aquilo que eu estava esperando, é aquilo que eu estava imaginando, não digo imaginar, e aí eu estou fazendo uma retroprevisão do futuro, então não é isso que eu queria dizer. É aquilo que eu esperava, aquilo que eu achava que era o justo. O livro não tem nenhuma... Ele não termina de forma alguma de maneira injusta para ninguém. Claro, acontecem infortúnios, pessoas morreram, pessoas sofreram, todo mundo sofreu ali, até os agressores, até os caras que deram o golpe, até os caras que viraram a casaca lá, todos eles sofreram, mas o final ele é um retorno àquilo que era, digamos, claro que com todas as cicatrizes, todas as marcas, todas as experiências, mas um retorno àquilo que eles eram antes de cair, retorno à sua humanidade. Então, é a minha pequena contribuição, cara, é a minha pequena contribuição, e eu espero que se você tenha chegado até aqui é porque você tenha gostado do que ouviu. Eu falo assim, de um jeito meio aloprado. E se você chegou até aqui é porque você gostou do que ouviu, e se você gostou do que ouviu, cara, deixa o like aí, me dá uma força, me dá uma sugestão, para que eu possa continuar fazendo isso aqui. E eu não ia falar desse livro aqui, eu tinha colocado na minha cabeça que eu não ia fazer isso, porque eu não queria transformar esse canal não queria passar perto de política, mas como o Senhor das Moscas, ele tratou do que fala como as democracias morrem de uma forma tão fazendo analogias tão precisas, eu me sinto obrigado a falar desse livro aqui. No futuro só que aí eu vou ter que me preparar, não vai ser desse jeito, não vai ser assim, na força da emoção, vai ser algo mais elaborado. Então tá, se você chegou até aqui, repetindo, né? Se você chegou até aqui, deixa o like aí, me ajuda, por favor. Eu faço isso aqui com o maior prazer, eu faço isso aqui com o maior prazer, como se fosse como um registro em vídeo das coisas que eu li, e para deixar a minha humilde opinião de bosta para vocês. E se eu ajudar alguém, se alguém lê algum livro que eu falei aqui e chegar algum dia no comentário e falou, cara, eu li lá e, discordo disso, eu vou me sentir realizado, cara. Então, vamos lá, valeu, falou, até semana que vem. Se tudo der certo, eu vou falar de como as democracias morrem. Então tá, valeu, falou, tchau.